Olá pessoal, sou eu, Fernando Ferrari, mais uma vez aqui do site Qualidade e Produtividade, tá? E nesse vídeo aula nós vamos introduzir aqui um novo tópico, né? Também muito importante, tá? Para Six Sigma, que é o conceito de intervalos de confiança, tá? No vídeo anterior a gente explorou bastante como o teorema do limite central é utilizado para explicar, né, a questão da amostragem, a influência do tamanho da amostra e a influência da quantidade de amostras no resultado da nossa estimativa, né? E nessa videoaula nós vamos explorar um pouco mais, aprofundar um pouco mais esse conceito, né, da estimativa dos parâmetros da população, né, das estatísticas. Bom, o conceito de intervalos de confiança, né, foi descoberto por esse senhor aqui, tá, chamado William Seeley Gossett, né? Trabalhava na cervejaria Guinness, né, na Irlanda, na Arthur Guinness, e foi onde ele, pesquisando, né, os materiais para fazer uso aí na cerveja, né, reconhecidamente é uma cerveja aí de reputação, né, de renome, né, ele inventou métodos de aproximar, né, de estimar, né, o valor médio, né, das amostras que ele recolhia aí provavelmente da cevada, do material que utilizava para fazer a cerveja, né? E foi onde ele descobriu aí uma distribuição, né, chamada distribuição T, né, que acabou sendo utilizada, né? É uma distribuição que foi incorporada aí em estatística para utilizar, né, na estimativa, né, de intervalos de confiança para os parâmetros de uma população, né? Então ele descobriu uma distribuição baseada no número de elementos de uma amostra, né? E baseado no número de elementos, né, no número de observações em uma determinada amostra, né, ele descobriu uma distribuição chamada distribuição T, onde ele consegue, através dos graus de liberdade, né, fazer estimativa, né, utilizar ela como parâmetro para estimar em qual região, né, se encontra, né, a média, né, ou o parâmetro, né, de posição da distribuição, né. Então, o que ele fez foi, quando você retira, né, amostras de uma determinada população, você está fazendo uma estimativa, né, da média. Então, o que ele fez foi introduzir com essa descoberta dele, foi possível introduzir esse conceito aqui de intervalos de confiança, né? Você nunca, quando você retira uma amostra de uma população e estima a média da população, você nunca tem 100% de certeza, né? Como a gente já falou no vídeo anterior, né? Há um erro amostral, né? Chamado erro amostral, né? Então, o que ele determinou, ele falou assim, bom, se eu não consigo ter 100% de certeza, né? Eu vou determinar um grau de confiança, né? Que a gente chama de erro alfa, né? Em que ele assume, por exemplo, né, muito utilizado, né, o valor de 5%, né, de erro, e ele diz o seguinte, bom, se eu tirar lá 100 amostras, né, 95% de certeza que a média vai estar contida nesses intervalos que eu calcular, né? Então, aqui tem uma figura, ó, que ilustra esse conceito aí, né? Então, você tem aqui vários intervalos que são nada mais são do que estimativas, né, para a posição da média, né? Então, aqui, por exemplo, nessa amostra aqui, a média está localizada aqui nesse pontinho aqui, ó, nesse círculo, né? Mas, né, a esperança é que ela pode também conter, se vamos supor, uma outra pessoa retira uma amostra, né? Ela vai estar nesse intervalo aqui, né? Então, a média pode estar em qualquer posição dentro desse intervalo aqui, né, se a gente utilizar os dados dessa amostra para estimar a média, né. E à medida que eu avanço, ó, aqui tem a média real, né, 1750, ó, você vê que aproximadamente 95% dos casos, né, o intervalo de confiança toca nessa linha da média aqui, ó, né. Então, significa que a média está contida dentro desses intervalos aqui, né, calculados baseados nessa amostra, né. Então, é uma maneira de estimar, né, a posição da média, não com precisão, né? Exatamente precisão, porque isso é impossível, né? Mas você consegue estimar, por exemplo, com 95%
de certeza, né? A gente chama de intervalo de confiança para 95% de confiança, né? Então, essa é a figura mais embaixo aqui no artigo do site, você vai encontrar também, ó, tem aqui a comparação, né, a- da distribuição normal, que é essa linha em preto aqui, né, e pontilhado em vermelho a distribuição T de student, né? É chamada de distribuição T de student porque enquanto ele trabalhou nessa fábrica aí da Guinness, né, os pesquisadores não podiam publicar artigos, né, no próprio nome, né? Então eles tinham que usar pseudônimos, né, para que a empresa não entendesse que estava sendo publicado segredo industrial, né? Então, com receio de ter o seu segredo aí da cerveja publicado, né, a empresa proibiu, né, todos os pesquisadores aí, estatísticos, né, de publicar artigos em revistas científicas, e foi quando ele publicou, né, o artigo dessa distribuição aqui, da descoberta dessa distribuição, né, ele utilizou o pseudônimo de student, né, que em inglês significa estudante, né. Então é por isso que chama a distribuição T de student, né, mas na verdade quem descobriu a distribuição foi esse senhor aqui, né, William Seeley Gossett, né, foi um estatístico aí, tá bom? A distribuição T, né, para que é que ela é utilizada, né? A gente já mostrou ali o intervalo de confiança, né? Como é que calcula, né, a largura aqui do intervalo de confiança? Bom, primeira coisa, o ponto central lá que está representado, né, o círculo, né, ele é igual à média, tá? É a média da amostra, tá? X barra aqui, ó, é a estatística estimativa da média Mi da população. Então, X barra, né? Estou utilizando aqui a estatística e o limite inferior e o limite superior, né, desse intervalo de confiança, ele é calculado da seguinte forma, por exemplo, para a média, né? Então você tem aqui x barra menos, né, que é a distribuição t, né, de um valor alfa sobre 2, ou seja, o alfa é o meu erro, né? Eu estou assumindo aqui, vamos supor, 5%, então eu vou procurar lá nas tabelas de distribuição, né, da distribuição T, o valor de alfa sobre 2 com n menos 1 graus de liberdade, né? O que é n? Né? N é o tamanho da amostra. Então vamos supor que você foi lá e tirou uma amostra de 5 leituras, né? N menos 1 é igual a 4, então você tem 4 graus de liberdade, tá? Então a conta a ser feita é você precisa colocar aqui nessa variável aqui, né, o valor da estatística t, né, de alfa sobre 2 com n menos 1 graus de liberdade, ou seja, alfa sobre 2, né, que é 5%, vamos chamar de 0,05. Então, alfa sobre 2 é 0,025, né, com 4 graus de liberdade. Tá? Então, esse valor que vai ser encontrado aí em tabelas ou através de software, né, nós vamos mostrar daqui a pouquinho como é que encontra, você coloca ele aqui nessa posição e multiplica, né, pelo desvio padrão da amostra dividido pela raiz do número de elementos da amostra. Tá? Então, esse é dessa forma que se calcula o limite aqui inferior do intervalo de confiança. Tá? E o limite superior é exatamente a mesma coisa, invertendo o sinal aqui de menos para mais. Tá? Então, é dessa forma aqui que se calcula o intervalo de confiança para a média. Tá? Então você tem lá uma quantidade de amostras, né? E você quer calcular o intervalo de confiança, né? Eu vou mostrar agora como é que é encontrado esse valor de t, tá? Nós vamos resolver essa conta aqui daqui a pouquinho, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que encontra. Então você quer, por exemplo, vou mudar aqui para o Minitab, né? Você quer calcular, né, o tamanho, qual é o valor de t, né, da estatística t para um determinado erro que você quer correr aí na sua amostragem. Então você vem aqui nesse menu Calc, tá? Em seguida você vem Probability Distributions, né? Ou distribuições de probabilidade. E escolhe aqui, ó, a distribuição T, né? E aí aqui vai abrir esse diálogo, você pode preencher, né? Aqui tem os valores já que eu utilizei para calcular. Você vai escolher aqui, ó, né, a função de probabilidade acumulada inversa, né? Parâmetro de não centralidade você pode deixar zero mesmo, tá? Sem parâmetro de não centralidade. Quantos graus de liberdade, né? Então isso vai depender do tamanho da minha amostra, né? Então
Se eu tenho uma amostra de tamanho 5, por exemplo, que é o exemplo que a gente vai usar já já, né? Então eu coloco aqui 5 menos 1, né? Voltando aqui, por que 5 menos 1, né? Que é o número de graus de liberdade, tá? Então tá aqui, ó, n menos 1. Tá? Então eu preciso utilizar aqui 5 menos 1, que é igual a 4, né? E a constante, né? O valor, né? Da probabilidade, né? Do erro alfa que eu quero correr, né? Então eu quero correr 5%. Eu quero que quando eu fizer a minha amostragem, né? Em 95% das vezes que eu retirar uma amostra, eu quero que ela contenha a média real da população. Então eu vou colocar aqui 0,05, né? Então 5%. Porém, né, a conta diz aqui para calcular aqui o valor de t, para a parte inferior é que é alfa sobre 2, né? Então eu tenho que dividir 0,05, né, por 2, que dá 0,025, tá? E vou dar um OK aqui e ele vai calcular aqui para mim, ó, tá? E ele deu um valor aqui de menos 2,77645, tá? Esse é o valor da estatística t, que você vai substituir nessa parte aqui da equação, tá? Esse valor de t aqui é calculado dessa forma, tá? Você pode também fazer de uma outra forma, né? Encontrar isso aqui graficamente, ó. Você vem aqui, menu Graph, né? Probability Distribution Plot, tá? E aí você vem aqui que você quer ver a probabilidade, né? Você vai ver aqui a estatística t, né? Distribuição t, né? E aqui você vai colocar o número de graus de liberdade. A gente está utilizando 5, né? Vamos colocar 4. Na verdade, são 5 observações, então 5 menos 1, 4. Mais uma vez aí, tá? E eu vou utilizar aqui, ó, P sobre 2 ou alfa sobre 2, né? Que é o valor do meu erro alfa, tá? É o erro que eu quero cometer quando fizer a minha amostragem aí, tudo bem? Então eu vou colocar aqui ambas as caudas, né? De P sobre 2, ó, tá escrito aqui já P sobre 2. A probabilidade P é de 0,05, né? E eu quero encontrar aqui, na verdade, qual é o valor correspondente, né, da estatística t. Então vou dar um OK aqui. Tá aqui, ó. Então ele encontrou aqui, essa é uma distribuição t, tá? Com 4 graus de liberdade, ó, né? DF é porque é Degrees of Freedom em inglês, tá? E ele colocou aqui sombreado para mim, né, a área sob a curva. Deixa eu aumentar para ficar mais fácil de enxergar. E o valor da estatística t, ó, tá? Então lá, quando a gente encontrou aqui no Minitab, né, na outra janela, o valor negativo de menos 2,77, na verdade foi essa parte da cauda aqui que a gente encontrou, ó, tá? Então, se eu quero encontrar o valor positivo aqui, né, 2,776, né, eu volto aqui na calculadora, função distribuição de probabilidade, né, probability distributions, e o valor t. E aí, ao invés de 0,025, eu coloco 0,975, que é a parte superior, tá? Então, vou dar um OK aqui, ó. O valor agora se tornou positivo e é exatamente o mesmo valor que está aqui, ó, tá? Arredondado aqui no gráfico para caber aqui, tá? Então, esse é o valor da estatística t, tá? Então, essa é daqui, dessa distribuição aqui, é que vem os parâmetros para calcular o intervalo de confiança, tá? Como é que eu faço, então, por exemplo, né? Já que eu tenho aqui 5 leituras nessa amostra aqui, eu quero encontrar aqui o intervalo de confiança para esse conjunto de dados aqui, tá? Então, você vai primeiramente encontrar, né, a média, né? Você vai precisar resolver essa conta aqui, ó, né? A média, você precisa encontrar a média, né? Já encontramos a estatística t, que é 2,77, o desvio padrão e o número de elementos eu já sei, tá? Então, para ilustrar, né, para encontrar esses valores aqui, eu vou fazer uso aqui do matemática, tá? Para resolver, ó. Então, eu tenho aqui, ó, o mesmo conjunto de dados, ó, 50, 45, 70, 85 e 39. Vamos comparar aqui para não ficar dúvidas, né? Olha aqui, ó. Então eu tenho aqui 50, 45, 70, 85 e 39, tá? É o mesmo conjunto de dados,
porém no formato aqui do matemática, tá? Então, eu vou definir uma variável chamada conjunto, né, com esses números aqui. Vou dar Shift Enter. Está aqui o conjunto definido na memória já do computador. Vou pedir para ele encontrar aqui a média, né, desses valores aqui. Em inglês o comando é min, né? Dou Shift Enter aqui, ele vai encontrar. Aqui ele colocou o valor, uma expressão aqui, eu vou pedir para ele resolver aqui em formato numérico, né, com casas decimais para ficar mais fácil de interpretar. Ó, a média é 57,8, tá? O desvio padrão, provavelmente ele vai, da mesma forma, vai precisar, vamos precisar fazer o evaluation aqui do valor. Aí, esse é o desvio padrão, tá? Vou pedir para ele também definir aqui uma variável para mim chamada n, né, que é o número de elementos dentro desse conjunto de dados. Então, já definiu aqui, ó, n é igual a 5, né? Tenho 5 observações aqui, né? E aqui o meu erro alfa, né, que eu chamei de P aqui, tá? Posso definir como alfa, como z, como eu quiser. Esse é o erro alfa, tá? Vou definir aqui como 0,025, né, que é alfa sobre 2. Shift Enter, então o valor de P passa a ser esse aqui, né? E vou chamar de estatística T, né, o inverso, né, da função de distribuição acumulada da distribuição T, né, com n menos 1 graus de liberdade e com erro alfa aqui, ou P, né, de 0,025. Ó. Ele vai encontrar para mim um valor, é o mesmo valor aqui, ó, se você comparar com o Minitab lá, né, é o mesmo valor aqui encontrado, né, no gráfico aqui, menos 2,776, né. Então, se eu quiser inverter, deixar o valor positivo aqui, não faz diferença nenhuma na conta, né. Eu simplesmente defino aqui como 975, ó, Shift Enter, e o valor passa a ser positivo, tá vendo? Pegou o outro extremo da cauda, né? E aqui, ó, nesse comando aqui, né, eu vou definir aqui como intervalo de confiança, ó, o intervalo, né, que é a média menos o valor da estatística T, que multiplica o desvio padrão dividido pela raiz quadrada de n, né? Então, comparando mais uma vez aqui, ó, né? Então, vamos comparar aqui mais uma vez com o que está aqui no site, ó, né? Então, você tem aqui, né, a média menos o valor da estatística T, com esses parâmetros aqui, né, já comentados, que multiplica, né, o desvio padrão sobre a raiz quadrada de n. Né? Então, é exatamente isso que está aqui nesse comando aqui, ó, tá? É a média menos T, que multiplica o desvio padrão sobre a raiz quadrada da variável n. Tá? E o outro lado aqui do intervalo, né, com o valor positivo. Tá? Então, eu vou aplicar o comando aqui, executar o comando. Ó. Ele vai calcular para a gente aqui, e ele está me falando que o valor do intervalo de confiança, né, é 34,0229 e 81,5771. Tá? Vamos lá agora para o Minitab conferir se esse intervalo de confiança aqui, se essa conta foi feita da maneira correta. Né? Então, como é que eu faço para encontrar, né, o intervalo de confiança, né, nessa amostra aqui, para essa amostra? Né? Vem aqui o menu Graph, Interval Plot, né? E aí vou escolher aqui simples mesmo, tá? E vou escolher aqui a variável C1, que é a variável de exemplo aqui, tá? Dá OK. Aí o Minitab vai gerar aqui, ó, o intervalo de confiança, tá? Tem aqui o pontinho central, ó. Se você parar o mouse aqui, ele fala que é a média 57,8, né? Comparando aqui com matemática, é o mesmo valor, ó, 57,8, né? Então, provavelmente a conta foi efetuada da maneira correta aí, né? Agora eu quero saber se esses valores aqui dos intervalos estão corretos, tá? Para isso você clica aqui, dá um clique aqui muito próximo aqui do... Ó, ele já mostrou aqui, ó, né? É o intervalo, ó. Se você parar o mouse aqui em cima, ó, desse ponto aqui, né, ele vai mostrar. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Ah, já mostrou ali, ó, interval 34,0229 e 81,5771, né? Então, tá correta a conta, tá? Então, esse é o intervalo de confiança.
A média, né, amostral, né, baseada nesse intervalo de confiança aí, pode estar dentro dessa faixa aí. Tá? A média real está dentro dessa faixa. Eu não consigo saber com certeza qual é a média real porque eu estou fazendo uma estimativa, né? Mas com amostras de tamanho 5, o meu intervalo de confiança aí, né, eu consigo estimar que a média, 95% de certeza que a média é maior ou igual a 34.0229 e menor ou igual que 81.5771, né? Então, se eu tirar 100 amostras lá, 95% das amostras vão estar com uma média nesse intervalo aí, tudo bem? Isso é o conceito de intervalo de confiança. Tá? Se você quiser adicionar os valores aqui, você clica com o botão direito, adicionar, né? Add. Você coloca aqui Data Labels. E aqui, ó, nesse menu, você escolhe aqui Interval Endpoints. E aí você escolhe usar o valor de y como texto, né? O Use While Value Labels. Né? Então, clica aqui, dá um OK. Tá aqui, ó. Vamos maximizar aqui. Apareceu os valores aqui, ó, 81.5771, 34.0229, tá? Então, esse aqui é o conceito aqui do intervalo de confiança, tá? Significa que em uma amostragem de N amostras aí, né? Em 95% dessas N amostras, a minha média de cada uma dessas amostras vai cair nesse intervalo aqui, tá? Então, essa é uma maneira de estimar aí a posição real, né, da estatística, tá? Então, é isso aí. Por hoje, essa é a videoaula, né? Essa é o conceito de intervalo de confiança, né? E você pode construir também, né? Intervalo de confiança não só para a média, né? A gente mostrei aqui como é que calcula para a média, né? Que é uma medida de posição, né? Uma estatística de posição da distribuição. Mas você pode encontrar também aqui, né? Intervalo de confiança para proporções, né? Quando as variáveis não são quantitativas contínuas, né? Você tem aqui proporções, ó. Você pode construir um intervalo de confiança aqui da mesma maneira, tá? Aqui, ao invés da estatística T, né, é utilizada o, o parâmetro Z, né, que dá uma distribuição normal com média zero e desvio padrão igual a 1, né? E a variável P aqui, né, é a proporção, né? E aqui a estimativa de P. Tá? E também, né, por que não, o intervalo de confiança para o desvio padrão, né, que já é uma medida de dispersão. Né? Então, você construindo o intervalo de confiança, né, você, para o desvio padrão, você vai usar aqui um outro tipo de estatística que é a que a gente chama de chi-square, né, que é a estatística Q quadrado aí, né, distribuição Q quadrado, com alfa 1 e alfa 2 aqui, tá? Que a alfa sendo novamente aí o erro a ser assumido, né? Então, né, finalmente, né, uma vez que a gente entendeu aqui o conceito, né, de intervalo de confiança, né, ele é utilizado muito em testes de hipótese, que é o nosso próximo assunto aí, né? Então eu consigo estimar, por exemplo, o intervalo de confiança para a média da amostra número 1, né, e depois vou estimar, né, o intervalo de confiança para uma segunda amostra, a amostra número 2. Né? E comparando, né, esses intervalos, eu consigo ter relativa certeza estatística aí ou da diferença ou da igualdade, né, das populações aí, de onde essas amostras foram retiradas, tá? Se eu posso dizer, por exemplo, quero descobrir se foi produzido na mesma máquina um certo conjunto de peças, né? Então você vai ter aqui um overlap que a gente chama, né, dos intervalos de confiança, né? Eles vão se sobrepor. Então você não consegue enxergar a diferença estatística, né? À medida que eles se afastam, né, como é o caso aqui que mostra aqui, ó, né, aqui há uma diferença estatística, porque em nenhum momento a média estimada para essa amostra, ela possui os mesmos valores em algum momento do tempo para essa amostra aqui, ó, tá? Então vai existir uma diferença estatística aí. Tudo bem? Então esse é o conceito aí de intervalo de confiança, tá? Espero que vocês tenham gostado aí da historinha aqui da cerveja, dos dados, né? E é para isso que nós vamos fazer uso desse conceito aqui, tá? Então é uma maneira muito interessante aqui, né? É um conceito muito interessante de se ter, porque ele é o fundamento aqui para os estudos aí, para testes de hipótese para a média, né? E tudo mais, tá bom? Então, aqui no Minitab, se você quiser explorar um pouco mais, ó, né? Quiser gerar aqui
números aleatórios para checar o intervalo de confiança, né? Vamos fazer o seguinte aqui, ó, vamos gerar, vamos aqui, calc, gerar dados aleatórios, né? Random data. Vou gerar aqui baseado na distribuição normal. Quero gerar para cada amostra, né, 5 leituras e quero que ele armazene para mim na coluna C1 até a coluna C25, ou seja, vou gerar 25 amostras de 5 elementos cada. Cada amostra, né, vai se basear numa média de 200 e no desvio padrão de 10. Eu vou gerar aqui. Tá aqui, ó, gerou 25 amostras aqui para mim com 5 elementos, tá? Baseado na média de 200 e desvio padrão de 10. Se você tirar as médias aqui, ó, fizer Basic Statistics, né, dessas variáveis aqui, você vai ver que nenhuma média ali vai ser igual, né, a 200. Muito difícil você ter uma média igual a 200 ali. Vamos checar se algum valor... Olha aqui, ó. Então você tem 201, 199, 202, mas 200, acho que nenhum caso aqui vai... Ah, o último aqui deu 200,32. Muito próximo da média ali real que a gente colocou, né, como parâmetro para o software gerar os dados aleatórios, mas... E aí, lógico, você tem um desvio padrão, você tem uma variação aqui nessa amostra, né? Então vamos gerar aqui quais são os intervalos de confiança. Então, menu Graph, gráfico de intervalos, né? Interval plot, múltiplos y's, né? Múltiplos y's, né? Aqui, escolho aqui as 25 amostras, ó. Seleciono e mando plotar. Tá aqui, ó. Tenho 25 amostras e o intervalo de confiança para a média, né? Para todas elas, né? Vou adicionar uma linha aqui, ó. Clico com o botão direito, adicionar linha de referência, né? Reference lines. E coloco aqui no valor de y, ó, o valor de 200, que é o valor da minha média real que eu coloquei lá para o gerador de números aleatórios. Então, em algum momento, né, era esperado que um intervalo de confiança aqui não tocasse essa linha, né? Aqui todos vão tocar, né? Não é sempre que acontece, estatisticamente você vai gerar aqui N amostras, ó. Teve uma que quase fugiu aqui, né? Então, se você gerar talvez um outro conjunto de dados aqui, você vai ter essa situação. Podemos até fazer aqui, não tem problema nenhum. Vamos gerar de novo. Mais um conjunto de dados. Vamos fazer aqui mais um gráfico de intervalos. Baseado nas mesmas colunas. Olha só. Eu gerei baseado no mesmo software. E olha a diferença aqui dos valores já. E aqui provavelmente vai ter algum intervalo de confiança que não vai cair. Não vai tocar a linha da média populacional. Ó, aqui no final tem um, né, que fugiu. Mas a maioria dos casos eu acerto. Ó. A média vai estar dentro aqui, está dentro aqui. Né? Então, é uma maneira de... É isso que representa aqui o conceito de intervalo de confiança. Tá? Então, você estima aqui intervalos, né, para a média e sabe que se você tirar lá 100 amostras, você vai ter em 95% delas, a média vai estar ali dentro. Né? Vai estar dentro desse intervalo aí, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido, gostado aqui do conceito de intervalo de confiança. Tá? Dúvidas, comentários, críticas, sugestões, por favor, mandem um e-mail, entrem em contato pelo site, pelo canal no YouTube. Fiquem à vontade, tá? Para corrigir também alguma coisa que eu tenha afirmado errado aqui. Tá bom? E não deixem de deixar o seu joinha no canal, tá? Para ajudar o canal aí a ganhar popularidade e atingir mais pessoas aí. Tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço.